Marcos, capítulo 6, versículo de número 2. Assim que você encontrar, se coloque em pé. Por favor, nós ficamos em pé em reverência àquele que é santo. A palavra do Senhor diz em Marcos 6, 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Abram a Bíblia comigo agora em Provérbios 3, capítulo 3, versículo de número 9. Provérbios 3, 9. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3, 9: honra ao Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Coloque sua mão sobre o texto bíblico e fale com Deus. Peça para que Ele abra o seu entendimento, que Ele abra o teu coração e que você seja renovado na palavra. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. São tantas as nossas necessidades, são tantas as coisas que nós queremos viver na Tua presença, Pai. E muitas vezes, por falta de conhecimento, nós estamos falhando. Nós estamos deixando de receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque nós estamos negligenciando os Seus ensinamentos, ó Deus. Então vem nesta noite, abra, Pai, os ouvidos, os olhos espirituais, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha revelar a Tua vontade e que esta palavra seja como uma semente caindo em terra fértil e que dê frutos, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Podem se assentar. Porque eu separei dois textos. São duas realidades extremamente distintas entre si. São duas realidades completamente diferentes. Quando nós lemos Marcos 6, 2, está dizendo o quê? Que Jesus estava ali fazendo milagres, fazendo seus prodígios, mas as pessoas não conseguiam conhecer Jesus pelo que Ele era filho de Deus, porque Ele era um profeta. Eles olhavam e enxergavam o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, enxergavam Jesus como aquele que simplesmente nasceu ali no meio deles. E consequentemente, como ele não era honrado como um profeta, ele não podia ali fazer as suas obras. E ele fez o que deu, mas não deu para fazer mais do que aquilo. E eu quero que vocês se coloquem um pouquinho no papel de Jesus, nesse momento. E lembra de vocês, se você nasceu na igreja evangélica, a família inteira cristã, amém. Mas se você fez isso depois de um determinado tempo, quantas vezes que você já ouviu da sua família, dos seus amigos, mas quem é esse para querer falar do amor de Jesus? Quem é esse para querer dar alguma moral? Quem pensa que é para dizer hoje que eu tenho pecados ou que eu estou errado, se já fez um monte de coisa errada? Alguém já ouviu isso? Ou foi só eu? Também. Família, principalmente, são os primeiros. Mas você tem certeza? E pastores, então? Quando eles resolvem se converter e eles começam a pregar a palavra, mas eles têm um histórico do passado deles. Dá para ele catar esse histórico e montar a igreja dele bem na rua onde ele morava? Não vai ninguém na igreja dele. Muitos são obrigados a ir até para fora da cidade para começar um ministério.
E aqui nós estamos vendo a honra do profeta. Eles não estavam honrando o profeta. E depois nós entramos em Provérbios 3:9, onde diz assim: honra ao Senhor com seus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos. Talvez você esteja pensando, hoje a pastora vai pedir dinheiro para a gente. Se você quiser dar, eu aceito, mas não é esse o objetivo. Mas o que está dizendo? Honra o profeta com os seus ganhos. Você ganha a oportunidade de viver todos os dias. Você ganha a oportunidade de ter saúde todos os dias. Você ganha a oportunidade de ser chamado filho de Deus todos os dias. E olha o que diz aqui: e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós reconhecemos o profeta, quando nós reconhecemos o homem, a mulher de Deus, nós estamos o quê? Reconhecendo o próprio Deus naquela vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre a honra de Deus. Na sua opinião, você sabe que os meus cultos eu gosto que seja sempre de reflexão. Na sua opinião, você tem honrado a Deus? Você acha que você honra a Deus verdadeiramente? Porque Ele está dizendo aqui, ó, e se encherão os teus celeiros. Tem faltado alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa que não está dando errado? Tem alguma coisa que não está caminhando da maneira que você esperava? Seus sentimentos? Sua posição? Seu trabalho? O que está emperrado? E como você tem honrado a Deus para que Ele venha honrar você? O princípio do nosso culto hoje é exatamente este. Provérbios, então, está mostrando uma realidade, mas completamente diferente de Marcos. O que será que determinou essa diferença? A honra. Eu torno a perguntar, você tem honrado a Deus? Você acha que você tem honrado a Deus? Seja sincero com você mesmo, não comigo. Vocês podem mentir, eu vou ter um discernimento, vou desconfiar, mas eu não posso te acusar. Mas Deus conhece seu coração. Em Marcos 10:41, fala exatamente isso. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Muitos querem abundância, muitos querem prosperidade, muitos querem conhecimento de Deus e ficam pedindo. Outros então dizem assim, eu quero ter um ministério. Ministério, para quem não sabe, não é usar uniforme colorido, vermelhinho, azul, branco, pôr uma gravata e um sapato encerado. Ministério é muito mais que isso. Ministério é traduzido por trabalho, significa trabalho. E muitas pessoas acham que entrar no ministério é ficar bonitinho de enfeite. Não é. Muitas pessoas falam, mas eu quero ter um grande ministério, porque eu sonho em pregar para multidões, porque alguém entregou essa palavra para mim, que eu iria levar a palavra de Deus para multidões. Eu conheci um casal que ela dizia assim, porque Deus me mostrou que eu estaria pregando no Limeirão, e estaria lotado. Amém? E qual era a palavra? Eu não sei qual é a palavra, mas Deus me mostrou lá em cima, assim, vendo todos eles. Amém? E se de repente, a minha pergunta para ela foi, e se de repente você estava ali como alguém que estava limpando a tribuna do pastor? Não, mas Deus mostrou para mim que eu estaria pregando. Mas e se fosse para limpar a tribuna do pastor? E se fosse para levar um copo d'água para o pastor, que você viu o limeirão cheio de gente? Ela falou assim, mas não foi isso que Deus falou para mim. Só que ninguém vai chegar no propósito ao qual Deus entregou para ele, assim, olha, Fernanda, Deus tem um chamado para a sua vida, tá, Fernanda? Vem pregar. Não é assim, Ele prepara o caminho, Ele sonda o seu coração, não é assim. Eu tive que passar muita fome, eu tive que passar muita dificuldade, eu tive que perder muita noite de sono estudando, eu tive que fazer muita coisa, para quê? Para que Deus honrasse. Eu dediquei um bom tempo da minha vida, e dedico hoje,
para chegar até aqui. Por quê, pastora? Não dá para ser mais fácil? Honre a Deus e Ele vai honrar você. Receba de Deus como um profeta, reconheça. E eu fui separando em Hebreus 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sabe o que significa galardão? Galardoador? Prêmio, recompensa. Ele tem uma recompensa para você, Ele tem um prêmio separado para você, mas você tem que ter fé, você tem que acreditar que Deus existe. Só que eu tenho um problema que eu vejo no meio da igreja evangélica. As pessoas se dizem evangélicas, batem no peito que são cristãos, que são salvos porque entregaram a sua vida para Jesus, que estão bem, mas muitos não reconhecem a Deus, muitos não honram a Deus, muitos não se colocam no papel de filho de Deus, de filha de Deus. E aí eu pergunto para você, que atitude que tem que mudar dentro de você para você poder ser uma pessoa que honra a Deus? Eu vou começar pela parte mais difícil, que é a parte do dinheiro. É porque fala de ofertar a sua parte maior, né? Aquilo que é sua primícia. A atitude de honrar a Deus determina a nossa abundância ou escassez, não o nosso desejo. Eu posso querer muita coisa, mas tudo vai depender de como eu estou me comportando diante de Deus. É muito fácil eu olhar e dizer assim: não, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero... Talvez você nem pense tudo isso e fala assim: eu só queria um livro para comprar agora. Quantas vezes que eu não entrei em livrarias, olhei para os livros e falei assim: ai meu Deus, como eu queria comprar, não tenho dinheiro. Eu quero isso. Mas você tem feito o que para isso? A sua atitude vai determinar aquilo que você vai conquistar. Igreja, hoje eu quero que vocês pensem muito que atitude vocês têm tomado diante de Deus. Se quisermos abundância, nós precisamos aprender a honrar a Deus. Primeira coisa que eu separei foi: nós temos que honrar a Deus com as nossas vidas. Colocar Deus em primeiro lugar. Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida? Pastora, mas eu tenho vivido um tempo tão difícil. Tem hora que eu acho que Deus nem me ouve. Tem hora que eu vejo que Deus... Eu tento manter a fé, mas não é fácil diante de todas as lutas que eu enfrento. Você não sabe o que eu já vivi na igreja que eu estava. Você não sabe o que eu já vivi. Não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o Deus que te alcançou um dia é o mesmo Deus que quer fazer hoje. Não foi Ele que falhou com você, foram pessoas. Não foi Ele que te rejeitou, foram pessoas. Não foi Ele que disse para você que não te amava e que você não servia para nada, foram pessoas. Porque Ele continua te amando, Ele continua querendo dar o melhor para você. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que é encherão os seus celeiros? Vamos começar a destrinchar isso daqui. Nós pensamos celeiros, vamos pensar em comida e bebida. Ok? Mas quando nós estamos bem alimentados, seja de comida ou de bebida, seja simplesmente alimentados da palavra, nós temos força para enfrentar tantas outras coisas. Quando você está bem alimentado, a palavra diz, né, que quando nós estamos sedentos da palavra de Deus, nós estamos o quê? Cada dia aprendendo mais. Sabe o que é triste? E eu vou falar isso para vocês, sim. Vê que eu faço um culto de quinta-feira aqui, onde eu estou ensinando pessoas a ser mais forte. Eu entendo que é difícil para alguns que trabalham. Eu entendo, claro que eu entendo. Até porque eu também trabalho. E sexta-feira eu vim para cá, tomei banho, eu lavei o cabelo. Sexta-feira eu estava com o cabelo desse tamanho, assim, ó, quase um Black Power. Porque eu lavei na pia do banheiro. Sabe por quê? Porque não deu tempo. E não dava para ficar com o cabelo do jeito que estava. Mas eu fiz o meu melhor.
E daí se o cabelo estava feio? Eu estava linda porque eu estou na presença de Deus. E se alguém achar que não está bom, me dá uma mãozinha para adiantar o meu serviço, que eu vou conseguir tomar um banho decente. Que eu consegui tomar banho e não consegui lavar o cabelo. Às 3 horas da tarde, depois disso eu não tive mais tempo. Sabe, parece incrível, parece brincadeira, mas é verdade. O que você tem feito? Coloca Deus em primeiro lugar. Quando nós falamos de, ele fala assim, a primeira parte de todos os seus ganhos. O que significa a primeira parte? Nós estamos falando da primícia. Sabe o que é interessante? No dia de ceia eu falo assim, tragam 1 quilo de alimento não perecível para a sua primícia. E eu tenho certeza que vocês nunca entenderam o que é trazer a primeira parte da sua primícia, do seu alimento. E eu me sinto cobrada por isso de Deus, porque eu vejo que a igreja continua patinando em algumas áreas, porque muitas vezes eu deixei de falar. Vocês me conhecem e sabem que eu não gosto de falar sobre essa parte. Eu acho que Deus tem que tocar no coração e fazer com alegria. Mas se não tem conhecimento, não vai fazer nada. Quando fala de você entregar a primícia do seu alimento, sabe o que significa? Eu vou entrar dentro do supermercado, eu recebi o meu salário, eu vou comprar as coisas para minha casa. Muito bem. Eu vou catar isso daqui, ó, na hora que eu estiver fazendo minha compra, e eu vou falar assim, ó, essa uva, tá? É para Deus. E eu vou olhar para ela e vou falar assim, Senhor, eu estou entregando o que eu posso. Mas eu te peço em nome de Jesus que a casa em que ela for levada, que essa pessoa prospere, porque que ela não falte nada na vida dela. E que se ela precisar hoje, amanhã ela tenha para dar. Olha que lindo, você já está pegando aquele alimento e já está consagrando, entregando para Deus. Primícia. Só que a maioria das pessoas, me perdoa, mas eu tenho que falar. A maioria das pessoas trazem alimentos vencidos. Vocês não têm noção do que é alimento vencido. Tem muito alimento que vem com caruncho. Tem muita coisa que você vai olhar e já venceu há mais de ano. Aquilo provavelmente estava jogado num canto da despensa e falou assim, não, eu vou levar lá na igreja porque vai para qualquer um. Quem está precisando aceita qualquer coisa. Não é desse jeito, igreja. Você nunca vai estar entregando para um necessitado. Você está entregando para Deus. É a sua primícia. Pode ter certeza que na sua mesa não vai faltar comida. Ah, mas eu já entrego a minha vida ministerial. Eu trabalho na igreja, eu não preciso dar nada. Amém, você tem um privilégio a mais que os que não trabalham. Mas você tem que entregar a sua primícia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. É ela que está ensinando que quando você entrega a primeira parte do seu ganho, você vai ser abençoado e os seus celeiros estarão fartos. Eu entro no supermercado, já cheguei a fazer uma coisa, isso aqui não é para me vangloriar, não, eu quero que vocês entendam. Nunca faltou comida na minha mesa, desde que eu entendi o princípio. E quando faltou, ainda assim, no final do dia eu estava ganhando. Contei para os meninos ontem no discipulado. Escuta, eu entrava no supermercado e às vezes eu não tinha dinheiro para fazer aquela compra. E eu comprava a marca melhor para entregar na igreja e eu comprava uma marca mais simples para mim. Sabe por quê? Porque aquilo era com alegria, eu sabia para quem eu estava dando, para Deus. Não é de forma alguma para um necessitado. O necessitado é a consequência que ele vai ser abençoado. E pode ter certeza que aquele que recebeu cesta básica uma vez na vida, mas a primeira oportunidade ele vai entregar com tanto amor. Mas ele vai entregar com tanto amor porque eu sou prova viva disso. Eu já precisei de cesta básica. E como foi bom quando eu pude dar. É muito bom. É melhor dar do que receber. É interessante que fala que as pessoas falam do dinheiro também. Muitas pessoas recebem no 5º dia útil. Então muitos dízimos vêm no dia da Santa Ceia, que é onde a pessoa já recebeu. Mas muitas pessoas, veja bem, eu estou dizendo do dia de pagamento. Tem gente que recebe dia 15, tem gente que recebe dia 20, tem gente que recebe dia 30.
Mas vocês já pararam para pensar? A gente que lida, eu não tenho noção nenhuma do dinheiro, eu só vejo que o pastor que controla e ele fala para mim, sobrou, faltou, não cobriu isso, não cobriu aquilo. Eu não gosto de saber, eu não gosto. A minha função é orar pelos dízimos, a minha função é orar pelos pedidos de oração que vocês colocam lá. Mas é interessante que você vê que algumas pessoas esperam pagar todas as contas e se sobrar, eu vou entregar na igreja. Se sobrar alguma coisa para mim, eu entrego. Não, isso não é primícia. Primícia é você colocar Deus acima de todas as coisas. Eu acho que não vai dar para pagar conta esse mês. Mas eu recebi R$1.000, R$100 é do Senhor. Isso é o meu dízimo. É aquilo que eu estou colocando acima de mim mesmo. Porque quando eu falo, se sobrar eu dou, eu estou me colocando acima de Deus. Eu estou simplesmente dizendo assim, eu sou melhor que Deus. Eu vou cobrir a minha parte. Que lindo, gente, vocês não têm noção. As nossas crianças, o caixinha das crianças é separado. A salinha também recolhe dízimo, tá? Dízimo, oferta. E quando eles aprendem de pequenininho, eles entregam, gente, 5 centavos. Porque ganhou 50 centavos de alguém. Eles entendem que tem que guardar 5 centavos. E sabe o que é lindo? Não falta, gente. É um coração disponível. Vocês estão se retorcendo inteiro quando eu falo de dinheiro. Vocês vissem a cara de vocês. É terrível, gente. Calma. Por favor, pastor, vai correndo na farmácia, pega Engove para entregar ali no final do culto. Eu que estou aqui de frente, bem, você não tem noção das caras feias que eu estou vendo. Calma, igreja. Eu tenho que ensinar o princípio, tá? Calma. Respira fundo. E vamos em frente. Porque é muito melhor aquilo que vocês não aprendem, vocês não precisam fazer. Aquilo que vocês nunca ouviram, vocês não precisam fazer. É muito mais fácil. Mas Deus mandou falar, estou falando. Nós falamos assim, a primícia, a primeira parte. Vamos voltar um pouquinho em Abel e Caim? Lembra que Deus não aceitou a oferta do Caim? Por que foi? Porque o Abel, ele catou o animal, a primeira cria, olha só, a primeira cria, e ofertou a Deus. Ele pegou o melhor que ele tinha e ele ofertou a Deus. O que fez o Caim? Viu o irmão fazendo, foi lá e catou uns legumes, umas coisas que ele estava preparando lá e ofertou a Deus também. Mas é a primícia do Abel? Era a primícia do Caim? Não, ele viu a primeira cria. Mas se ele fosse dar a primeira colheita dele, ele já teria feito antes. Ele catou qualquer coisa, ele esperou vir para depois. E Deus não se agradou. Igreja, nós estamos vendo muitas pessoas não sendo abençoadas, não recebendo bênçãos maiores, porque não entendeu o princípio de colocar Deus acima de tudo. E eu vou falar para vocês, quer ter bênção? Coloca Ele em primeiro lugar. Falar de dinheiro eu sei que corta o coração de vocês, o bolso fica apertadinho, o escorpião fica cutucando a perna, porque está no bolso, né? É terrível, eu sei disso. Mas se vocês não aprendem o princípio das coisas, pastora, mas eu estou desempregado, eu não posso dizimar. Ô, cabeça dura, é claro que não, né? Claro que você não vai dizimar se você não está empregado. Você não está em pecado porque você não está dizimando. Que Deus conhece. E eu ouço muita gente dizendo assim para mim, mas pastora, eu sou dizimista. Desde que eu entrei na igreja eu sou dizimista. E não acontece, minha vida piorou. E antes? Antes eu não era a favor de nada, porque eu era contra, eu não doava nada para ninguém, nunca foi bom. Você está colhendo aquilo que você plantou. A colheita não é agora, não é agora. Eu faço aqui e pronto, já está resolvido. Você quer ser honrado por Deus, honre a Deus primeiro. Em 5 anos de igreja, é a primeira vez que eu estou ensinando a igreja sobre isso. É a primeira vez, olha que eu relutei para falar sobre isso. Então vocês são os felizardos. Engove no final, pastor. Sabia que primícia é diferente de dízimo? Agora eu peguei.
Vocês sabiam que primícia é diferente de dízimo? A primícia é quando você cata, você pegou o seu salário e antes mesmo de você gastar para comprar um chiclete, você já separou a porcentagem e deixou para Deus. Primícia, Deus quer a primazia, a primeira parte. E dízimo? Quando você dizima os 10%, você está simplesmente fazendo a sua parte, reconhecendo que Deus é Deus, e Ele vai garantir a sua comida, e a sua bebida e a sua roupa. E a oferta? Quando você entrega a primícia, Deus se alegra. E a oferta? A oferta é o milagre. A oferta é aquilo que você olha e fala assim: eu já entreguei meu dízimo, está tudo certo, mas eu quero algo, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer algo mais. Aí é onde nasce o milagre. Aí é a hora que você vai ganhar coisas que você não sabia que existia, que estava preparado para você. Aí é a hora de você ver e pagar uma conta do banco que custava 50 mil reais e pagar com 500 reais. É a hora de você ter o seu nome sujo e quando chegar lá não tem mais nome sujo nenhum. É a hora que você vai catar e está com a sua casa financiada e você vai falar assim: está atrasado, mas eu vim pagar. Não tem nada atrasado aqui. Meu nome estava sujo, não tem mais. Essa é a hora do milagre. Só que tem um problema. Quando nós fazemos, não adianta eu fazer assim, tipo: eu vou entregar uma oferta. Deus, estou entregando essa oferta aqui, mas esse faz um milagre, porque eu preciso que o meu nome fique limpo, tá? Você está negociando com Deus. E Deus quer aquilo que você dá com Olha como é triste falar de dinheiro. Ninguém tem alegria. Vamos de novo. O Senhor aceita a sua oferta quando ela vem com Uau, que igreja fervorosa! Louvo a Deus por essa igreja interessada em aprender a palavra de Deus. Existem pessoas que estão simplesmente perdendo as bênçãos porque não sabem. Então a partir de hoje vocês estão sabendo, aí é com vocês. E tudo isso está na Bíblia. Não fui eu que inventei. O Caim teve a oferta dele rejeitada. Em vez de ele aceitar que a oferta dele foi rejeitada, ele emburrou. Ele queria brigar com Deus, não tinha jeito, matou o irmão. Então não adianta você emburrar, olhar para o seu irmão e falar assim: mas aquele irmão está prosperando. Por que eu não consigo vender? Por que eu não consigo comprar? Por que eu não consigo emprego? Por que eu não consigo melhorar? Por que a minha casa não reforma? Por que eu não consigo... Não adianta. Não vai adiantar. Se você não está honrando a Deus decentemente, a sua oferta não está sendo aceita. Você pode dar, mas Ele quer olhar o amor com que você está fazendo isso. Honramos a Deus quando respeitamos e valorizamos os seus ensinos. Além da nossa parte de primícia, de oferta e de dízimo, Ele nos honra quando nós respeitamos os ensinamentos dEle. Honra tem a ver com respeito, valorização e apreciação. Sabe? É muito difícil porque tem pessoas que o que eu estou falando aqui já sabe, mas não quer colocar em prática. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me converti, eu não era idólatra, tá? Mas quem é nascido na igreja católica? Alguém veio da igreja católica aqui? Tá. Quem veio da igreja católica aprende que a gente tem que tomar cuidado, não pode rasgar a Bíblia, não pode jogar a Bíblia. Santinho é todo... Você pode até não adorar o santo, mas não é assim, a gente joga o santo assim. Aí tinha um curso na igreja de discipulado e só falava uma vez no ano sobre aquela matéria, porque era um ano inteiro. Aí quando eu vi lá, adoração a Maria, vou faltar. Se eu não sei, não posso ser responsabilizada. Segundo ano. E agora? Olha o que eu estou falando. Eu estou enrolando 2 anos dentro da igreja evangélica, fazendo tudo. Mas eu não queria fazer a parte da idolatria. Eu não queria aprender. Segundo ano. E a aula caiu bem perto em outubro. Essa aula sobre Maria. Eu vou faltar de novo, né? Tá, beleza. Eu tenho mais 1 ano de tempo para poder
digerir melhor a história de tirar a bendita das imagens de casa. Vai vendo. Meio-dia começam os rojões. Dia 12 de outubro. Me vem assim tão forte no meu coração. Espera um pouquinho. Esses rojões não são para Maria, são para Aparecida. Aparecida é um boneco que foi achado na água. Então, a Aparecida não é minha. Então, ela não é Nossa Senhora Aparecida. Gente, aquilo Deus foi falando. Foi falando. Gente, mas não demorou muito. Fui lá com a minha Aparecida e pá, todas elas, acabou. Não tinha mais. Gente, acordei. Mas como eu tentei protelar, Deus falou assim: ô cabeça dura, peraí que eu mesmo falo. Ele falou. O problema é que quando a gente tenta ignorar os ensinamentos de Deus, não é fácil quando Ele vem falar com a gente, porque, olha, é pesado. Quando a gente aprende por Ele, não é muito fácil, não. Eu estou falando assim, parece um encontro com Deus. Foi na dura mesmo, foi na bronca mesmo. Ontem eu levei outra chacoalhão dele, por outra coisa. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós estamos desonrando a Deus. Quando nós sabemos que uma coisa é certa, mas nós não estamos fazendo, nós estamos negligenciando a Ele. A palavra vem para ensinar a amar a Deus acima de todas as, e ao próximo. Por que a gente tem picuinha com o irmão? Nós estamos negligenciando o que a palavra de Deus ensina. Nós não estamos honrando a Deus. Nós estamos deixando de fazer por Ele aquilo que Ele está ali. Honramos a Deus quando nós não duvidamos dEle. Ele vem e fala: você é mais que vencedor. Ele diz assim para você: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele diz para você: vai que eu estou contigo. E aí você diz assim: isso é para os outros, não para mim. E o que você está dizendo? Você está dizendo: eu não acredito em Deus. Você sabe que Deus está fazendo, mas você não está vendo o resultado. Isso é terrível. Você sabe que Deus está lá, mas você quer colher os frutos daquilo. Muito bem. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é crer sem ver. Fé é saber que a bênção está lá, mesmo que eu não consiga enxergar. Fé é saber que tudo vai dar certo, mesmo que o médico disser assim: você vai morrer. Fé é saber que mesmo que falarem assim: você vai ser despejado da sua casa, mas Deus não vai me desamparar. O apóstolo Géser passou por uma situação exatamente assim. Ele ia ser despejado da casa dele. E ele, chorando para Deus, só falou assim: Deus, eu não tenho o que fazer. Eu tenho fé que o Senhor não vai me deixar na rua com eu e a minha esposa e filhos. Mas só um milagre, porque eu não tenho mais o que fazer. Ele estava se dedicando ao ministério e já não tinha mais como manter todas as coisas. No dia, um dia antes de ele ser despejado, que já viria lá com polícia e tudo, uma senhora bate na porta da casa dele e fala assim: irmão, tá aqui ó, a escritura da minha casa, assinada. Faz uma semana, eu não aguento mais ficar sem dormir. Eu não aguento mais. Porque Deus não me deixa dormir mandando passar essa casa que está desocupada para o Senhor. Então tá aqui, ó, pega, porque eu preciso voltar a dormir. Não vai me fazer falta, mas tá aqui. Só que ele creu que na rua ele não iria ficar. Então eu pergunto para vocês: vocês creem no meio das dificuldades? Vocês creem ou está se descabelando e querendo largar tudo? Nós vemos muitos casos. O marido fica desempregado, a mulher já fica assim: eu vou largar dele porque não tem condições. E pelo menos eu volto para casa da minha mãe. Errado! Vamos lutar juntos. Vamos dividir o ovo frito. Vamos batalhar juntos. Onde está a honra de Deus quando vem o problema? Vem um problema e você se descabela todo. Para! Mas e aí?
Vai dar certo? Não adianta, igreja, não adianta nada. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou fundamentada, a palavra de Deus diz que é para mim, eu espero e é meu. O casamento está restaurado em Deus, é meu. Aquela pessoa que eu estou orando vai ser transformada por Deus e eu creio nisso. Ah, mas eu vou dar uma mãozinha, vou dar uns gritos, uns berros, uns tapas, botar para fora. Vontade dá, mas entrega para Deus. Não vai resolver. Todos nós temos vontade de resolver as coisas na força do braço. Claro que temos. Não resolve. Ora, 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 ora e espere em Deus. Honramos a Deus quando nós damos graças em tudo. Lembra do povo de Israel? 40 anos no deserto. Murmurou, 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 murmurou. Resultado? Ficaram lá no deserto. Os que creram ficaram com a boquinha fechada. Conheceram Canaã. E a geração seguinte. Por quê? Murmura. Nós desonramos a Deus quando nós começamos a murmurar. Nós desonramos a Deus quando a gente acha que nada vai bem. Nós desonramos a Deus quando nós estamos reclamando daquilo que parece impossível. Reclamando, às vezes, até das coisas que são fáceis de resolver. Nós honramos a Deus quando a gente diz: Senhor, eis-me aqui. Sozinho eu não consigo. Ontem eu conversei com uma pessoa e falei assim para ela: está na hora de boiar. Foi difícil para essa pessoa entender o que era boiar, mas rapidinho ela pegou. Gente, quando uma coisa não consegue ter resultado, quando uma coisa é muito difícil, não vai adiantar você ficar nadando e se esforçando e se esforçando. Existe uma hora em que você tem que entregar os pontos e boiar. Se entrega. A hora que você vai boiar, fica tudo tranquilo. Uma pessoa morre afogada porque ela tenta se livrar da água. Se ela relaxar e boiar, tudo passa. Está na hora de boiar. Quando começa, o que é boiar? Entrega tudo nas mãos de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Você boia exatamente assim, não é? Eis-me aqui, Senhor. Deixa Ele ser o seu Deus. Honra a Deus com aquilo que você conhece, com aquilo que você confia. Nós entregamos a vida para Jesus, mas a gente não acredita que Ele vai fazer nada por nós. Está na hora de mudar esse conceito. Ai, pastora, mas eu gosto tanto daquela pessoa e a pessoa não gosta de mim. Eu sofro tanto com isso. Ei, deixa na mão de Deus, que pode ser livramento. Para, você pode gostar tanto, mas se não está dando certo, é Deus. Acredita, se Deus faz algo que você quer, Ele é bom. E se Ele não faz algo que você quer, Ele é bom do mesmo jeito, porque Ele sabe o que é melhor para você. E sabe o que acontece? A gente pode chorar, espernear, escabelar, reclamar, murmurar, e vai passar o tempo e a gente fala assim: graças a Deus que não deu certo. Graças a Deus que não deu certo, porque Deus sabia o que estava fazendo para a minha vida. Fiquei doente, aí você fala assim: graças a Deus, porque aquele foi um período que eu via valor da vida. Fiquei desempregado, graças a Deus, porque eu soube o que é partilhar o pão. Não tinha nada, graças a Deus que Ele mandou uma cesta básica. Eu não tinha ninguém perto de mim, graças a Deus, porque o Senhor não me abandonou e eu me senti amado todo esse tempo. Então, quando nós damos graça, honramos aquilo que Ele está fazendo. E em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Em tudo. Você tem agradecido em tudo? Quero perguntar uma coisa. Por que vocês não conseguem trazer ninguém para a igreja mais assim? Eu queria uns acompanhantes, um desafio a semana que vem é dia de ceia. Vocês conseguem trazer um amigo no culto? Um amigo no culto. Vocês conseguem? É fácil? Lógico. Com essa cara de bruaca velha aí. Vai trazer quem? É verdade. Fala. Eu sou de Jesus.
Eu amo a Deus. Aquela cara de coitado, sofrimento, arrependimento, dor. Quem que quer acompanhar um cristão desses? Quem que quer saber sobre o amor de Jesus através de uma vida que não tem um sorriso no rosto? Vive com aquela cara de pão murcho, 10 dias preso lá, em cima da geladeira largado, e embolorado junto. Para! Sorria, gente! Louvado seja Deus que Ele te deu dentes. E se você não tem dentes, dá para comprar uma dentadura. E se não der, me procura que a gente faz uma vaquinha. Para! Sorria, Jesus te amou a ponto de entregar a vida dele por você. Ele te amou tanto a ponto de dizer assim: cara, chega de sofrer, agora eu cuido das suas coisas. E se não está cuidando é porque você não está deixando. Então sorria e dê seu testemunho. Eu posso ter o pior problema do mundo, mas eu sei em quem eu tenho crido. E quem eu creio vai me tirar dessa situação. Quem eu creio vai mudar a minha história. Essa é a realidade. Honramos a Deus quando damos a Ele algo que nos custa. 1 Samuel, 2 Samuel 24, 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Você vai oferecer algo a Deus, tem que ter valor. Como assim? Agora eu lembrei. Tem um exemplo para dar? Vamos voltar lá na cesta básica? Eu vou fazer a minha oferta e entregar 1 quilo de alimento na igreja. Mas eu vou pegar lá da cesta básica aquilo que eu não uso, sabe? É porque assim, eu não vou usar aqueles farelos, aquelas farinhas brancas, eu não uso isso daí não. Eu não sei nem para que serve isso daí, até hoje também não descobri. Para que serve essas farinhas? Eu não sei para que serve esses pó aí esquisito. Então, como eu não sei para que serve, eu vou catar da minha cesta básica aquilo que eu não uso e eu vou mandar para lá. Não é problema mandar. Vocês estão entendendo? Não é problema mandar. Eu quero que vocês entendam. Porque muito bem, você também ganhou aquilo, mas faz parte do seu salário. Mas eu quero dizer assim, vai lá. Eu quero dar aquilo que me custa. Não adianta eu catar algo que eu não vou usar. Não é o problema catar a cesta básica. Mas eu tenho que ver alguma coisa que vai ser útil, que seria tão importante para mim, que eu vou dividir com meu irmão. E eu vou entregar para Deus. Mas aquilo é muito importante. Eu lembro de um brinco que eu tinha de... Como chama aquela pedra vermelha? Rubi. Eu tinha um brinco de rubi. E eu lembro que eu amava esse brinco de rubi. E uma pessoa ficou assim, fascinada pelo brinco. E ela falava tanto daquele brinco meu. E um dia eu estava em casa. E Deus falou assim para mim: dá o brinco para ela. Mas eu gosto tanto do meu brinco. Dá o brinco para ela. Eu dei o brinco para ela. E sabe o que resultou esse brinco? Ela nunca mais tirou da orelha dela esse brinco de rubi. Por quê? Era tão importante ter um brinco de rubi? Não, mas se eu quero fazer, se Deus mandou, eu não posso olhar o valor, eu não posso olhar o sentimento. Não é o que ela vai fazer ou deixar de fazer com o brinco, mas é fazer o que Deus me mandou. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou dizimar porque depois o pastor compra carro, compra casa, fazenda e bois. Olha, gente, se eu conseguir 1 quilo de carne em casa, já estou feliz. E compra isso e compra aquilo, e faz isso e faz aquilo. Eu não entrego dinheiro na igreja. Tá, mas vamos ser sinceros. Você faz para Deus. E o que Ele vai fazer? O que é problema dele? É problema seu? Quem que vai acertar a conta com Deus? Ele. É por isso que eu não mexo com o dinheiro da igreja. É por isso que eu nem arrisco mexer. Sabe por quê?
Eu peço todas as vezes que vocês entregam os seus dízimos, ofertas, primícias, sabe o que eu falo? Deus, me dá sabedoria para captar o que eles estão entregando aqui e investir na sua própria casa e nas pessoas que precisam. Que eu e o meu marido, que somos quem administramos, não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós sigamos sempre para o alvo. É por isso que eu oro desse jeito. Então, assim, quando você vai fazer isso, honra a Deus com algo que te custa, algo que você gosta, algo que te faz bem. Amém? Nós estamos falando também de honrarmos a Deus quando nós honramos as autoridades. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Mateus 10:41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Em Efésios 6:2 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Poxa vida! Você tem honrado seu pai com a sua mãe? Eu sei, eu entendo que tem hora que não dá, eu entendo que tem hora que eles tiram a gente do sério. Eu tenho mãe, eu sei o que é isso. Mas mesmo assim, nós honramos, porque Deus manda honrar, Deus manda respeitar. Você tem respeitado, mulher? Você tem respeitado o seu marido como sacerdote dentro da sua casa? Ou você acha que você pode mandar nele? É um molengão. Vou fazer o quê? Não se posiciona. Ora. Falei ontem para os meninos. Menino é mole, é normal. Calma. Eles demoram um pouquinho mais para amadurecer. As meninas amadurecem antes. Calma, tenha calma. Mulheres, mesmo assim, eles são sacerdotes, eles têm que ser respeitados. Pai e mãe tem que ser respeitado. Professor tem que ser respeitado. Ele é autoridade dentro da sala de aula. Vereador, prefeito tem que ser respeitado, mesmo que você não goste daquele partido ou daquele cara. Pastor tem que ser respeitado. Profeta é profeta. Justo é justo. E da maneira como você trata, é a maneira como Deus vai te tratar. Ele tem o melhor para você, mas você tem feito o melhor com quem é dele? O que você tem feito? Você tem honrado a Deus de verdade? Ou você tem simplesmente brincado de honrar a Deus? A palavra de Deus diz que nós temos que honrar pai e mãe. Você tem honrado pai e mãe? A palavra de Deus diz que nós precisamos honrar todas as autoridades. Por que será que tem tanto filho respondendo para pai e mãe? Por que será que tem tanta gente querendo colocar regras onde as regras são impostas pelas autoridades? Por que será que tem tanta gente que quer dizer assim: eu não concordo? Você pode não concordar, mas não vai adiantar. É a autoridade imposta. Até Saul foi colocado por Deus e só foi no tempo dele, fez coisa errada, mas era uma autoridade. Davi reconheceu a autoridade de Saul, tanto que teve várias oportunidades de acabar com a vida dele e não fez nada. Por quê? Princípio de Deus respeita a autoridade. Em Romanos 13, 1 e 2, fala que quando nós desrespeitamos a autoridade de Deus, nós estamos pecando, porque toda a autoridade provém dele. Amém, igreja? Muito bem. Diante do que eu falei para vocês, vocês acham que vocês têm honrado a Deus em todas as partes? Vocês acham que a vida de vocês está indo bem porque você tem honrado a Deus com tudo aquilo que eu fui explicando? Ou você acha que está faltando alguma coisa para você para mudar essa história? Você acha que dá para melhorar essa vida? Você acha que você tem condições, enquanto eu fui falando, de mudar algumas coisas? E não é nem no seu coração, porque o coração do homem também é enganoso. É mudar a sua maneira de pensar.
Você acha que dá para falar para Deus: Senhor, muda meu jeito de ver as coisas? Eu não concordo com isso, mas a tua palavra diz que é assim, então eu tenho que honrar a tua palavra. Eu não concordo com aquilo, mas eu tenho que honrar a tua palavra. Alguém se localizou em alguma coisa do que eu falei? Do que eu falei? Levanta a mão. Não precisa fazer de tudo, mas alguma coisa do que eu falei você se identificou? Então quem se identificou, eu peço que se coloque de pé, porque eu quero orar por você.